Muito boa tarde, mais uma vez, a todos. Vamos dar continuidade à nossa exposição do Evangelho segundo Marcos e vamos olhar, estamos na caminhada final, já na última semana, a semana da crucificação do Senhor Jesus Cristo. Estamos a dar passos concretos para chegar a esse momento da crucificação. E estamos no dia... Qual é o dia da semana em que estamos? Já agora, só para aqueles que têm vindo a acompanhar, qual é o dia da semana em que estamos na passagem de hoje? Estamos em Marcos 12. Marcos 12, versículo 13. Estamos em que dia da semana, desta última semana de Jesus? Antes da sua morte, como é lógico. Sabemos que no domingo, chamado Domingo de Ramos, né? O Senhor Jesus entrou em Jerusalém com ramos de palmeira, as pessoas punham ramos de palmeira, cantavam Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Foi no domingo. E depois, na segunda-feira, Jesus saiu de Jerusalém, da cidade, foi para Betânia. E na segunda-feira, está aqui no capítulo 11, verso 12, sim, no dia seguinte, é segunda-feira, Jesus foi para o templo novamente e purificou o templo, expulsou os cambistas do templo que estavam a usar e a profanar aquilo que Deus tinha dado mais sagrado, o seu templo, e as pessoas usavam aquele templo para negócios próprios, para enriquecimento ilícito. E Jesus volta para Betânia, no versículo 19, e vindo à tarde, saíram da cidade. E no versículo 20 do capítulo 11, estamos, e passando eles pela manhã, viram a figueira que secara desde a raiz. Então aqui já estamos na terça-feira. Não é quarta-feira, João. Não. É terça-feira, o capítulo... Do capítulo 11, versículo 20, começamos a terça-feira. E agora, a expulsão, ou a questão da autoridade de Jesus é neste dia. Eles perguntam, com que autoridade é que tu fazes estas coisas? É neste dia. E neste dia Jesus conta então uma parábola, que foi o que vimos com o Luís há 2 semanas, a parábola das perca das oportunidades. Deus tinha mandado homens, profetas, para os juízes, para os sacerdotes de Israel, e eles rejeitaram sempre a demonstração de Deus e agora iam rejeitar o próprio Filho de Deus, o Filho do dono da vinha. Então, isto ainda estamos na terça-feira, e a partir de agora há uma série de pessoas, de grupos religiosos, que vão enfrentar Jesus e vão colocar questões, e questões todas elas relacionadas com o próprio grupo. Nós hoje vamos olhar para Marcos 12, versículo 13 a 17. E depois temos aqui temos os fariseus e os saduceus. Reparem que depois temos os fariseus e os herodianos. Depois, no episódio a seguir, temos saduceus que não acreditavam na ressurreição e eles vão pregar uma partida a Jesus, querem pôr uma rasteira e perguntar uma pergunta difícil acerca da ressurreição. Depois vêm os escribas e perguntam sobre uma interpretação de uma passagem da Bíblia e Jesus vai se confrontar com cada grupo em específico nesta terça-feira. E ainda nesta terça-feira temos o sermão escatológico, o sermão do Monte das Oliveiras, onde Jesus vai ensinar os discípulos acerca das coisas do fim. Percebemos que é uma terça-feira intensa, muito intensa, que vai até 14, versículo 2. É aqui que termina a terça-feira. Tudo aquilo que nós vamos ler dentro do capítulo 11, verso 12, até ao 14, 2, tudo isto acontece numa terça-feira. Então Jesus vai ser confrontado com os fariseus e vamos ler a passagem. Diz assim Marcos, capítulo 12, verso 13. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe, Mestre,
Sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas à aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: porque me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe o trouxeram. Perguntou-lhe: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Disse-lhes então Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Até aqui a palavra do Senhor. Jesus enfrenta uma questão que hoje muitos cristãos estão a debater, e infelizmente a debater nas redes sociais de forma pública, que é o nosso relacionamento com o Estado, até onde é que o Estado pode ir e a partir de quando é que o Estado já não pode interferir na vida da Igreja. Qual é o nosso relacionamento entre a lei civil e a lei de Deus? É isto que está aqui em pauta nesta passagem e é isto que Jesus vai esclarecer. Mas vamos por partes. Versículo 13, nós temos aqui uma pergunta ardilosa, uma pergunta envenenada. Diz o texto de Mateus, e se olharmos para o texto de Mateus e de Marcos, vemos que são discípulos dos fariseus, discípulos dos herodianos, são tipo uns espiões que eles vêm, diz, enviaram-lhe a alguns dos fariseus e dos herodianos. E qual era o propósito? Para que o apanhassem. Este era o propósito. Reparem que logo quando Jesus expulsou os cambistas, expulsou toda aquela gente do templo, diz que procuravam um modo de lhe tirar a vida. E aqui estava um modo, eles iam tentar Jesus, ou pôr à prova Jesus numa pergunta com uma rasteira. A intenção deles era colocar Jesus entre a espada e a parede. Fosse o que fosse que Jesus respondesse, ele ia ser apanhado ali. Era este o pensamento deles. E nós perguntamos, quem são os herodianos? Quem são os fariseus? Fariseus são um grupo religioso. Havia dois grupos, fariseus e saduceus. Fariseus era um grupo muito mais apegado à lei. O seu erro foi querer ir além da lei, dando mais leis. Mas era um grupo que começou com um bom propósito de ajudar as pessoas a viver a lei de Deus no seu dia-a-dia. Mas este grupo falhou porque, de repente, em algum momento, as leis que eles tinham estabelecido, ou as regras que eles tinham estabelecido para ajudar o povo a viver a palavra de Deus, a lei de Deus, começou a ter mais importância que a própria obediência à lei de Deus. E foi aqui o erro dos fariseus. Mas fariseus são um grupo religioso, um grupo que não suportava a ideia de que Israel estivesse sob o domínio romano, sob o domínio de uma potência gentia. Os fariseus não suportavam isso. Os herodianos não é um grupo religioso, mas é um grupo político. Eram apoiantes de Herodes, da família herodiana. Herodes, ou os Herodes, era uma família que governava Israel debaixo do Império Romano. Havia o imperador e para aquele local, para Israel, foi designado a família de Herodes para governar aquela nação. E os herodianos eram os partidários de Herodes, judeus, que aceitavam bem e apoiavam a família herodiana no governo. Então, temos aqui dois grupos completamente distintos, inimigos um do outro. Vale ressaltar isto, inimigos um do outro, mas agora a trabalharem em conjunto por uma causa comum. Abater o Salvador do mundo. Abater aquilo que vinha para mexer e para destabilizar todo o seu sistema que estava montado. E percebemos aqui como dois grupos inimigos se unem contra o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui já temos a nossa primeira lição. Não nos iludamos. O mundo, por mais divergente que seja um com o outro, será sempre unido contra a causa de Cristo. Sempre. Não tenhamos ilusões. Os maiores inimigos unem-se contra a causa de Cristo. Não tenhamos ilusões acerca disto. A Igreja
será sempre perseguida pelo mundo todo. Todo o mundo é inimigo da Igreja. E nós vemos aqui então estes dois homens, estes dois grupos, que vinham para apanhar Jesus. E vemos então aqui no verso 14 uma bajulação envenenada. Reparem as palavras que eles usam. Chegando disseram, mestre. Mestre. Interessante como já tinham chamado Jesus de Belzebu, de louco, de insubordinado. Já tinham chamado Jesus de uma série de coisas. Já tinham dito que ele era um rebelde. E agora vem com palavras envenenadas. Mestre. E o que é que ele diz? Sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja. Porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. Que bajulação! Que armadilha! Que qualquer um de nós poderia cair. Nós somos muito propensos a cairmos na bajulação. E a cairmos na bajulação que os outros nos dão. Se nós queremos apanhar alguém, bajulem-no. Digam coisas bonitas acerca dele. Digam como ele é uma pessoa importante, uma pessoa conhecedora, uma pessoa que sabe. E o ego da pessoa vai enchendo, enchendo, enchendo. E nós temos a pessoa trilhada pelo seu próprio ego. E era isto que eles estavam a fazer. Eles queriam prender Jesus com esta bajulação toda. Porque eles disseram, olha, tu não olhas a ninguém, tu dizes a verdade. E queriam o quê? Queriam que, como nós, Jesus caísse nesta esparrela e dissesse, ok, então eu agora tenho que confirmar isto que eles disseram e vou responder. Irmãos, como é ardiloso, como é engenhoso o esquema de Satanás para fazer cair Jesus e para nos fazer cair a nós. A bajulação, os elogios são tão perigosos. Irmãos, os elogios são como a maçã que a rainha da má dá à Branca de Neve. Ela é bonita, ela é vistosa, ela cheira bem, ela sabe bem, mas está envenenada. E a bajulação é isto. E eles queriam apanhar Jesus com esta bajulação. Não desprezemos, irmãos, a subtileza dos homens e de Satanás para nos fazer cair. Talvez poucas coisas nos façam baixar a guarda e ficarmos totalmente expostos ao perigo do que a bajulação. Todos nós gostamos de receber elogios. Todos nós gostamos que falem bem de nós. E quando ouvimos alguém falar bem, nós agora quase nos sentimos na responsabilidade de agir em conformidade com aquilo que disseram. E ficamos trilhados naquele ego. Ficamos trilhados na presunção e na nossa própria arrogância. Cuidado, porque se Satanás não consegue prender-nos com a perseguição, ele prende-nos com a bajulação. E agora vemos a pergunta, uma pergunta com rasteira. Verso 14. Então diz, chegando, disseram-lhe tudo aquilo, todo aquele melaço diante de Jesus, toda aquela doçura diante de Jesus, para lhe fazer esta pergunta, a pergunta para 1 milhão de euros. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? É lícito ou não? Lícito é permitido. É lícito, é bom pagar tributo a César ou não? A pergunta era de resposta simples, supostamente. Era um sim ou um não. Devemos ou não devemos pagar? Era o que Jesus tinha que dizer. Sim ou não? Se Jesus respondesse sim, é lícito pagar, então os fariseus diziam que ele era um impatriota, que ele era um rebelde para com a nação. Se Jesus dissesse não, não é lícito pagar, então Jesus era acusado de rebeldia para com o Estado, para com o Império Romano, e era levado a Herodes e era julgado naquele dia. Então, a pergunta é para trilhar Jesus. É para prender Jesus naquele laço. E nós pensamos, porquê a questão de pagar tributo a César? Porque a moeda, Jesus manda trazer uma moeda, e a moeda é um denário. E um denário representava não só a submissão ao governo,
mas a submissão religiosa ao imperador. Porque sabem o que é que dizia o denário, a moeda? Dizia, numa parte tinha a cara de Tibério Augusto e dizia Tibério César Augusto, ou seja, filho do divino Augusto. E do outro lado tinha uma imagem de Lívia Drusa, com vestes sacerdotais, e dizia Pontif Maxim, Sumo Pontífice, Sumo Sacerdote. Então, quando se pegava naquela moeda, no denário, não se estava só a admitir uma submissão de governo, governativa, ou seja, do império a governar uma outra nação, mas era uma submissão religiosa, onde o imperador se advogava como Deus, como Senhor, como divino, e a quem lhe devia ser prestado culto. E Jesus, então, disse no verso 15, mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, porque o Senhor sonda todas as coisas, Ele sabe muito bem quem é que está a falar para Ele e com que intenções. Percebendo-lhes a hipocrisia, no verso 15, respondeu, porque me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. Não é que Jesus não soubesse qual era o denário, mas Ele queria mostrar naquela hora, chamar a razão daquelas pessoas. E o mais engraçado seria o fariseu tirar o denário do bolso, não era? Mas não é, o texto não diz que isso aconteceu. Mas diz, trazei-me o denário. E então, no verso 6, e eles lhe trouxeram, perguntou-lhe, de quem é esta efígie e inscrição? Esta imagem e esta inscrição? Esta imagem e esta inscrição que eu acabei de dizer há pouco, de sumo pontífice, sumo sacerdote e filho do divino Augusto. De quem é isto? E eles disseram, é de César. Isto pertence a César. Então Jesus dá as palavras tão conhecidas e citadas por todos, crentes e descrentes. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E normalmente usamos esta expressão para significar que devemos separar as águas. Ou seja, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é? Às vezes fazemos isso. Dai a César o que é de César, a este o que lhe é devido e àquele o que lhe é devido. Mas Jesus está a ir muito mais fundo do que isso. Dai a César o que é de César significa a moeda pertence a quem? A César. Tem a imagem de quem? De César. Então devolvam-na a César. Paguem-lhe o imposto que lhe é devido. Ela pertence a ele. Mas e vocês têm a imagem de quem? De Deus. Então, aquilo que pertence a César, a moeda, pertence a ele. É a ele que lhe tem que dar. Mas o culto que ela representa, esse não é para César. Esse é para Deus. A César, o que é de César? A moeda. O culto, o reconhecimento divino, é de Deus. Então dai a Deus o que é de Deus. Normalmente, nós vemos as coisas assim. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não é? Pensamos na expressão assim, neste nível. Mas ela não deve ser entendida assim. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que pertence a César é dele. Mas do que passar de César para cima já não pertence a ele, pertence a Deus. Então tem que haver esta separação, não assim, mas de hierarquia. Há competências que Deus deu a César, que Deus deu aos governos, mas do que passar daqui para cima, pertence a Deus. Então, há uma subordinação parcial. E agora nós perguntamos, então, qual é a relação entre o governo e Deus? Nós vivemos numa sociedade democrática, entre aspas já, e temos responsabilidade para com o nosso governo, irmãos. Se eles viviam debaixo do jugo do Império Romano e tinham os seus deveres para com o Imperador, mais temos nós. Nós somos contribuintes, nós também usufruímos de coisas neste país. Temos estradas, temos um Sistema Nacional de Saúde, temos uma série de coisas. E
É nossa obrigação, é nosso dever como cristãos pagar o que nos é devido, pagar as nossas contribuições, porque usufruímos das regalias de viver num país democrático, um país que investe e que nos dá boas condições de vida. E isso faz com os nossos impostos. E nós, como cristãos, temos o dever de pagar as nossas contribuições. Mas mais do que isso, nós devemos honrar o nosso governo. Devemos honrar as autoridades instituídas por Deus. Elas foram colocadas lá para nosso benefício, não para nosso mal. Não foi para nos trazer prejuízo, mas benefício. Olhemos só algumas passagens. A primeira delas, Romanos, só para reforçar aquilo que eu estou a dizer. Romanos, capítulo 13, verso 1 a 7. Romanos 13, 1 a 7. Eu vou ler já para não demorar muito tempo. Diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e traz o louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagai tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Este é o comportamento cristão diante do Estado, diante do governo. Honrar as autoridades instituídas, honrar aqueles que estão acima de nós, que foram colocados lá para nos governar, sermos bons cidadãos e cidadãos exemplares neste processo. Outra passagem, rapidamente, 2 a Timóteo, ou primeira carta a Timóteo, um bocadinho para a frente, capítulo 2, diz assim: antes de tudo, pois exorto, que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Orem pela autoridade. No caso concreto, orem pelo Primeiro-Ministro António Costa. Orem pelo Governo e pelos ministros que estão lá a governar. Orem por eles. É este o mandamento bíblico. E ainda podíamos ver em 1 Pedro 2, 13 a 17, não vamos por causa do tempo, mas leiam depois em casa. Nós temos obrigações, nós temos um comportamento que é devido diante do Estado, diante das autoridades. Dai a César o que é de César. Dai a César o que é de César. Porém, quando César quer aquilo que não lhe é devido, nós devemos também ter a posição de dizer: aqui não. Só até aqui. A partir daqui, não. Lemos em Atos 4:19, em Atos 5:29, como os apóstolos, quando proibidos pelas autoridades de pregarem o Evangelho, eles disseram o quê? Importa antes obedecer a Deus e não aos homens. Quando o Estado e as autoridades se querem intrometer em assuntos que não lhes diz respeito, que não têm competência para isso, nós estamos desobrigados a obedecer ao Estado. O Estado não me pode obrigar, por lei nenhuma, a querer que eu seja formatado ou formate os meus filhos numa educação ideológica, marxista, esquerdista. O Estado não me pode obrigar a dar esse tipo de educação. E nós temos que lutar por isso. O Estado não me pode obrigar de maneira nenhuma a parar de cultuar a Deus. Devemos ter
noção de quando é que podemos parar ou não, ou o que é que devemos fazer em cada circunstância. Mas jamais o Estado poderá dizer: vocês a partir de agora estão proibidos de abrir as vossas instalações e de cultuar a Deus. Eles não podem fazer isso. E quando isso acontecer, nós dizemos assim: importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Se as leis de Deus entram em conflito com as leis de um país, então não há dúvida de qual o caminho a ser tomado. Se as duas estão em conflito, se as leis de um país e as leis de Deus estão em conflito, não há dúvida. Seguimos as leis de Deus. Seguimos as leis de Deus. Querem um exemplo? Eu dou-vos um exemplo de Daniel. Daniel serviu com integridade ao seu patrão, Nabucodonosor. Serviu com integridade a todos os imperadores persas. Ele foi um bom exemplo de um ministro cristão. Ele foi um bom exemplo de alguém que serve a Deus e serve as instituições humanas. Porém, quando o Estado, o governo, as autoridades disseram: olha, a partir de agora só podes orar ao rei, ele disse: calma lá que aqui já não mandas tu. Eu vou continuar a orar. E isso levou-o à cova dos leões. Mas ele não deixou de orar por causa disso. Até onde o rei pode ir, Daniel obedeceu. Quando a lei do rei vai à frente, ou quer ir adiante, ou quer usurpar mais do que aquilo que lhe compete, nós dizemos: não. Aqui não. Quando há conflito entre a lei de Deus e a lei dos homens, a lei de Deus é que prevalece na nossa vida. Irmãos, na caminhada para a cruz, Jesus expõe claramente a hipocrisia religiosa e a falsidade daqueles que deveriam ser os pastores do povo. Jesus mostra que não há dicotomia nem separação entre as obrigações entre Estado e Deus. Fariseus deviam respeitar o imperador. Herodianos deviam dar a Deus aquilo que lhe era devido. Os dois tinham obrigações. Jesus responde aos dois. Responde aos fariseus: dá a César o que é de César. E responde aos herodianos: e dá a Deus o que é de Deus. As duas coisas podem viver juntas, mas quando em conflito, a lei de Deus sobrepõe-se. Quando a lei de Deus é colocada em causa, ou o Estado quer para si mais do que aquilo que lhe pertence, a nossa vida, a nossa devoção, o nosso louvor, a nossa família, nós estamos desobrigados a obedecer ao Estado, aos homens, porque uma lei maior se interpõe entre nós, que é a lei de Deus. Tenhamos coragem para obedecer mais a Deus do que aos homens. Irmãos, este não é um assunto fácil e levanta muitas questões, mas nós, como cristãos, como tem sido a nossa participação no nosso país? Bons cidadãos, cidadãos exemplares, que não criticam nem murmuram por trás, mas cumprem os seus deveres como cidadãos, pagam os seus impostos, honram quem tem autoridade neste país. É assim que o cristão vive. Mas sempre com a firme resolução de que quando os homens quiserem aquilo que pertence a Deus, aí terão um não da nossa parte. Dai a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Que o Senhor nos abençoe.